Apocalipse, quando o fim é só o começo. Autor: César Andrade Marques de Azevedo. E-mail: cesarazevedo@terra.com.br. Farei lembrar do teu nome de geração em geração, pelo que os povos te louvarão eternamente. Salmo 45, 17. Esta é uma produção do site www.cesarazevedo.com.br. Conhecendo a palavra para ser transformado pelo poder de Deus. Meu pedido a você com base na palavra de Deus: rogo-vos, irmãos, que luteis juntamente comigo nas vossas orações por mim a Deus, e que este meu ministério seja aceitável aos santos, e possa entre vos recobrar as forças. E o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Romanos 15, 30, 33. Permita-me posicionar você no Apocalipse. Apocalipse 1, 1, 2. A profecia, o que brevemente deve acontecer. Deus tem nos dado a sua revelação para compreendermos as realidades espirituais. Aprendamos, pois, a desenvolver a mente de Cristo. Nós não estamos desassistidos, nós temos a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo revela-nos a palavra de Deus. Está escrito: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2:10. O Espírito Santo revela ao nosso coração gratuitamente os segredos de Deus, pois uma das funções do Espírito Santo é anunciar aos crentes em Cristo Jesus os acontecimentos escatológicos, ou seja, o fim de todas as coisas. Lemos esta verdade em João 16:13. O Espírito Santo tem um modo muito peculiar de nos ensinar a verdade, está escrito em 1 Coríntios 2:13. As quais também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. Faça uma pergunta a si mesmo: qual a coisa material mais espiritual que existe? É a Bíblia. Qual é a segunda coisa material mais espiritual que existe? Somos nós, templos do Espírito Santo, nós, todos os que nascemos de novo em Cristo Jesus. Como devemos estudar a Bíblia então? Comparando a Bíblia com nossa vida, com os acontecimentos à nossa volta, deixando que o Espírito Santo nos dê entendimento em tudo. Para que nós possamos compreender as revelações dadas pelo Espírito Santo, Deus implantou em nós, no exato instante em que nascemos de novo, a mente de Cristo. Por termos a mente de Cristo, podemos compreender as revelações dadas gratuitamente por Deus por meio do Espírito Santo. A mente é a parte incorpórea de nosso ser onde se desenvolve o espírito, o pensamento e o entendimento. Por termos a mente de Cristo, somos exortados pela palavra do Senhor: adquira sabedoria, adquire o entendimento, inteligência. Não te esqueças nem te desvies das palavras da minha boca. Provérbios 4, 5. Nós precisamos entender que os pensamentos de Deus são muito mais elevados do que os nossos pensamentos. É o que o profeta Isaías declarou: porque, assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55, 8. Quando nos convertemos, nós deixamos os nossos próprios pensamentos para aprender os pensamentos de Deus. Isto porque todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Efésios 2, 3. Nós temos de fazer uma opção pelos pensamentos de Deus, pois temos a mente de Cristo. Assim, nós precisamos desenvolver sabedoria e inteligência espiritual, culto racional, isto é, culto prestado a Deus com o uso do nosso entendimento, temor do Senhor e prudência, lembrando-nos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Enfim, precisamos entender que as coisas de Deus são distintas do conhecimento natural, estão em contraste com o que pensamos ou sentimos. Nós precisamos entender que a sabedoria de Deus é completamente diferente da sabedoria deste mundo.
Quando mencionamos a sabedoria deste mundo, estamos dizendo aquela sabedoria que provém do conhecimento natural. Está escrito: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? 1 Coríntios 1:20. Em outro lugar lemos: essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Tiago 3:15-17. Nós precisamos dedicar esforço especial na compreensão da palavra profética. Dentre tudo quanto podemos aprender da Bíblia, a palavra profética exige especial cuidado, visto que só poderemos compreendê-la se o fizermos com diligência. Está escrito: e temos, muito firme, a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça, e a estrela da alva apareça em vosso coração. 2 Pedro 1:19. É preciso ainda perseverar na busca do entendimento da palavra profética, porque ao estudarmos as coisas vindouras, uma série de questões estará sendo trabalhada em nós de modo justapostos. Quando estudamos as profecias, não é só o entendimento das coisas vindouras que recebemos, mas nós mesmos somos moldados em função da revelação que recebemos. Está escrito: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E todo o que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. 1 João 3:2-3. Ao estudarmos as profecias, nós somos tratados por Deus nos seguintes aspectos: aumenta nossa concepção do reino de Deus, nos tornamos aptos em identificar os ardis de Satanás, discernimos as dinâmicas das forças que movem o curso deste mundo, descobrimos os caminhos do nosso coração, nos tornamos aptos a ouvir a voz de Deus e andar em obediência à sua bendita palavra. Assim como Samuel, que teve de ouvir diversas vezes a voz de Deus para realmente entender que era Deus falando com ele, assim também nós precisamos ajustar nossos ouvidos, renovando nosso entendimento para compreender as realidades espirituais. Está escrito: as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2:13-14. Nem sempre conseguimos compreender a palavra de Deus no primeiro momento em que a ouvimos. O Senhor Jesus faz menção desta verdade ao declarar aos discípulos: respondeu-lhe Jesus: o que eu faço, tu não o sabes agora, mas depois o entenderás. João 13:7. Sabemos que os discípulos já estavam limpos pela palavra ouvida da parte do Senhor Jesus, conforme registrado em João 15:3. Todavia, quando o Senhor foi crucificado, todos fugiram porque não conseguiam ainda compreender o significado da cruz de Cristo. Para que possamos renovar nossa mente, precisamos seguir alguns princípios básicos. Devemos deixar de olhar para nós mesmos e olharmos o Senhor. Devemos desenvolver nossa capacidade de discernir as realidades espirituais. Devemos pensar e buscar os valores celestiais. Devemos deixar sermos transformados pelo poder de Deus. Devemos inquirir as coisas futuras. Deus executou diversos juízos ao longo da história. Vamos conhecer no próximo vídeo os principais juízos divinos. Farei lembrar do teu nome de geração em geração, pelo que os povos te louvarão eternamente. Salmo 45:17. Esta é uma produção do site www.cesarazevedo.com.br. Conhecendo a palavra para ser transformado pelo poder de Deus.